Saudações artísticas, hoje a gente abre mais um espaço de conversa, um encontro simples, mas potente, com artistas que têm ocupado o espaço da Escola Livre do Grupo Pontapé e trazido junto para nós, para o podcast Observatório da Cultura, as suas inquietações, as suas perguntas e as suas reflexões. O Observatório da Cultura está aqui, um lugar para observar aquilo que também está por trás das cenas, e esse episódio já está começando. Vem com a gente. Hoje, então, nós vamos falar com o Hernani Fernandes, da Escola de Teatro Hernani Fernandes, sobre o segundo Varal de Artes que se apresentou no edital de ocupação da Escola Livre do Grupo Pontapé. Hernani, obrigada por estar aqui com a gente. E conta pra gente um pouco dessa proposta. O Varal de Artes, ele trouxe 3 propostas, uma oficina, uma performance e um espetáculo. E isso mostra aí uma diversidade que a escola vem trabalhando, né, com os seus alunos, e também para o edital um interesse de ter diversas formas do teatro representadas, né, durante o edital. Como é que foi para vocês prepararem essa proposta do Varal de Artes para participar com a gente? Então, Kátia, o Varal das Artes é um evento que fica entre o começo do semestre e o final do semestre, porque a gente tem a nossa mostra, né, de teatro, onde a gente apresenta os nossos trabalhos artísticos, que são produções da escola, ao final de cada semestre, que são os resultados, né? Os resultados das nossas aulas que a gente tem ao longo do semestre. E aí a gente sempre apresenta e a gente sempre fica com vontade de apresentar mais os espetáculos, e a gente sempre esbarra nesse lugar de onde apresentar, né? Porque geralmente a gente tem um público bem grande por conta, né, dos familiares dos alunos, amigos, amigas, então eu não consigo fazer na escola lá, né, porque o espaço é um pouquinho menor e tal, então esbarra nesse lugar onde apresentar. E aí surgiu essa oportunidade, né, de apresentar o Varal das Artes aqui no espaço do Grupo Pontapé, que é um espaço que os meus alunos já conhecem bastante, inclusive, assim, porque a gente tem uma ligação muito forte, né, com relação à ocupação desse espaço. E aí ocupar esse espaço de forma gratuita para a gente é mais interessante ainda, porque a gente pode investir em outros lugares, né, no cenário, no figurino. Então é isso, o Varal das Artes ele vem como um evento complementar para que a gente possa apresentar mais vezes essas produções que são apresentadas na nossa escola no final de cada semestre. Nesse semestre agora a gente apresentou 3 trabalhos, né? Na verdade 2 trabalhos. Foi uma performance de um aluno meu, que ele é psicólogo, então ele quis investigar esse lugar de fazer uma interface entre experiência somática e teatro, né? Experiência somática é esse lugar de entender o corpo, o que é atravessado no seu corpo ao longo da vida com relação a traumas, etc. Aquilo que a gente acha que às vezes está curado e não está. Então ele quis fazer, né, trabalhar esses 2 lugares e trazer para a cena alguns relatos de quando ele era criança, esse lugar também da sexualidade. Então ele quis trabalhar esse lugar, e a gente achou o teatro e a performance também, né, que trabalha muito com o corpo, etc. E você dirigiu esse trabalho? Isso, eu conduzi, né? Porque como é um trabalho muito pessoal, eu fiquei mais nesse lugar de conduzir, de aconselhar, de um olhar de fora, mas eu também trouxe esse lugar da encenação, né? De pensar esse espaço, esses objetos, a partir dessas histórias que ele trouxe, né, ao longo do processo. A segunda apresentação artística foi Vereda da Salvação, que é um texto de um escritor que se chama Jorge Andrade, é um escritor brasileiro. É um texto que eu queria montar muito. Lá na escola a gente tem muito esse lugar do autoral, né, de criar esses textos juntos com os alunos, com as alunas, mas essa turma em específico, que é uma turma que a gente chama de casulo de criação teatral, que é para quem já tem experiência em teatro. Para essa turma eu falei, gente, nesse semestre a gente vai trabalhar um texto, porque é um outro processo de criação, né, você pegar uma dramaturgia pronta, enfim, né, tentar entender ali o que o autor está querendo dizer com aquele texto. Trouxe o texto, levei o texto para o pessoal adorou a proposta. É um texto que a temática central é fanatismo religioso, inspirado numa história real que aconteceu em Malacacheta, interior de Minas Gerais, né, que é uma comunidade
muito precária, rural, da década de 50, sem muito letramento, analfabeta, recebe na sua comunidade 2 líderes messiânicos que eram alfabetizados, né, que tinham como intuito, segundo eles, né, levar a fé e apresentar um novo lugar. Um lugar que se chamava Tabocal, que é um lugar onde essas pessoas iriam ter a salvação, né? Iriam perder as dores pessoais, as dores físicas, psicológicas, iriam ficar ricas, né? Iriam prosperar nesse lugar. Então essas pessoas analfabetas, esse pessoal com esse, entre aspas, né, dom da leitura, começa a ler essa Bíblia de forma distorcida para essa comunidade. Essa comunidade começa a entrar nessa onda, né? E aí, enfim, aí não vou contar o final, porque a gente ainda vai apresentar bastante esse espetáculo. Vezes, exatamente. Sim, então a gente trabalha com esse lugar do fanatismo religioso e da histeria coletiva, né? Porque aí começa a entrar nesse lugar da histeria, e esse pessoal começa a ir para um lugar um pouco mais estranho, né? E aí a outra atividade, que não é, né, uma atividade artística, mas não é uma apresentação, foi a oficina de jogos teatrais, que a gente abriu para a comunidade. Então de manhã a gente teve essa oficina, que inclusive foi com a Júlia Leão, porque eu estava montando aqui, né, o espaço aqui para a apresentação da noite. E aí depois, em seguida, de manhã, foi essa performance que se chama Ataque Inescapável, e à noite o Vereda da Salvação. Hernani, você falando do Varal das Artes traz para mim uma conexão de que a escola, né, Hernani Fernandes, ela trabalha não somente o foco da apresentação em si, mas da fruição do teatro e das artes, né, da formação tanto na parte pedagógica, quanto na formação de público, quanto na formação de novos atores interessados em trabalhar com o teatro. E também pessoas outras que têm interesse no teatro como ferramenta de expressão, que talvez não queiram trabalhar como artista do palco, mas que reconhecem o teatro como um lugar da sua expressão. Nesse sentido, conta pra gente um pouco assim, até mesmo da sua própria trajetória enquanto escola, e como que você tem recebido esse público? Qual que é essa procura que tem sido feita, né, para você? Você acabou de dizer que tem um costume de fazer um trabalho autoral de cada turma, mas aí com o Casulo você decidiu fazer uma montagem de uma dramaturgia já existente. Como que você organiza essas propostas entre autorais, entre propostas dramaturgas já reconhecidas e a formação do seu próprio, dos próprios alunos que frequentam, né, a escola? Eu acho que tudo parte da escuta, né? Assim, a primeira coisa que a gente faz quando entra na sala de aula, pelo menos eu trabalho nesse lugar, é de escutar o que as pessoas querem, né? O que a turma quer. E aí eu acho que esse trabalho de escuta, ele começa quando a pessoa entra em contato para saber sobre as aulas mesmo, né? Porque as pessoas têm parece que tem uma parede, né, com relação às artes, porque a pessoa acha que, eu vou fazer teatro, mas será que eu não quero ser ator e atriz, né? Eu quero fazer teatro para outras coisas. Então a pessoa já pergunta sobre isso, justamente isso, assim, para ser ator e atriz, assim, precisa ter experiência, né? São sempre essas perguntas. Eu estou um pouco velho, eu posso fazer teatro, né? Então acho que a escuta já começa nesse lugar de, olha, tá aberto para todo mundo, né? A escola trabalha hoje, né, com turmas para pessoas que não têm experiência nenhuma e para pessoas que já têm experiência em teatro, porque eu entendi que é isso, assim, a gente poderia ter essas turmas mistas, né, de pessoas com experiência em teatro e pessoas sem experiência. Já tive experiências muito legais, assim, mas ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que querem, né, se profissionalizar, que buscam uma formação maior. E aí eu pensei, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu em alguns momentos, né? De algumas pessoas saírem, né, vir o semestre, por exemplo, tem a turma de adultos. Aí eu passo de um semestre para o outro, aí eu fazia antigamente, que era colocar, né, pessoas com experiência e sem experiência na mesma turma. Aí tinham aquelas pessoas que não, eu quero, né, evoluir, avançar um pouco. Aí, ao longo das experiências enquanto professor, eu entendi que seria necessário a gente começar com essas turmas, que antigamente eu chamava de ateliê e agora eu chamo de casulo de criação teatral, né? Então, essas turmas de adultos, né, e
e adolescentes iniciantes, trabalho nesse lugar primeiramente de escutar o que esses alunos querem ao longo do semestre, se querem de fato a montagem de um espetáculo teatral. Geralmente é isso, né? Tem essa questão da barreira, né? Do medo de estar em cena, mas aí a gente faz esse trabalho de tranquilizar, de que não é da noite para o dia que vai surgir uma apresentação, né? Que é todo um processo e tal. Então, nessas turmas de iniciantes tem essa conversa e tem essa questão de perguntar, e aí, gente, vocês têm em mãos agora montar uma peça de teatro e falar o que está, né, de forma artística, o que está incomodando vocês, ou o que não está incomodando, mas que vocês querem colocar para fora e tal. E aí surge muita coisa, muito assunto, que às vezes uma dramaturgia pronta não dá conta. Aí o que a gente faz, aí é isso, então vamos montar um trabalho a partir, né, da escuta de cada pessoa, de relatos de cada pessoa, de vontades. Aí a gente conversa, cria algumas hipóteses, né, de sinopses do que poderia ser o espetáculo e a gente acaba chegando no lugar, né. Então, nessas turmas iniciantes eu gosto muito de trabalhar essas dramaturgias autorais, assim, criadas em sala de aula. Aí nos casulos, né, já que as pessoas já passaram por essa experiência de, né, montar um espetáculo, né, a partir das próprias vontades, etc., e eu já apresento para o pessoal esse lugar de, e que tal agora a gente trabalhar uma dramaturgia, né, que vem de cima para baixo agora, né, que cai nas nossas mãos e a gente estuda aquilo que foi nos dado, né? Sim. Que também é muito potente, muito forte, né, para eles. Hernani, em relação a... Vocês já se apresentaram, né? A Escola de Teatro Hernani Fernandes já se apresentou no edital de ocupação. Vocês trouxeram num mesmo dia uma ocupação do espaço, né? Com atividades diferentes. E cada uma dessas atividades, públicos diferentes também. A oficina, a performance e o espetáculo, né? Qual que é a leitura de vocês depois disso, né? De estar nessa participação do edital? Qual que é a leitura de vocês? Tanto enquanto a participação, a fazer parte de um movimento que foi bem próximo ao Dia Mundial do Teatro, né? Foi uma celebração do Dia Mundial do Teatro também, a apresentação de vocês, e tanto também em relação ao retorno do público. Então, como que é para eu, né, enquanto aluno, qual é o retorno que você tem dos seus alunos e do público de toda essa movimentação? É isso, a gente entende que tem gente querendo teatro, né? Sempre quando a gente apresenta aqui no Espaço Pontapé, a gente tem um público muito grande e às vezes a gente tem que limitar, né? Por conta da limitação do próprio espaço, todo espaço tem a sua limitação. Sim. Então, assim, tem gente procurando teatro ainda, né? E aí a gente escuta, às vezes, algumas pessoas dizerem que não, assim, né? Que o teatro... Enfim, né, que o teatro vai morrer ou está morrendo, e assim, a minha visão é que não está morrendo, é que a gente está, né, pode ser que em algum momento ele dê uma caída ali no passado, na pandemia e etc e tal, mas eu acho que a gente está, né, nesse lugar de florescer, né, depois desse susto que a gente teve da pandemia, principalmente, assim. Tive uma experiência muito bacana, assim, de trabalhar de forma autônoma, né, desde 2022, eu trabalho de forma autônoma. Então eu abri a escola em 2022 e eu levei um susto, porque eu pensei assim, gente, vou trabalhar sozinho agora, sozinho entre aspas, porque os meus alunos ajudam bastante. Sim. E como é que vai ser isso, né? Quantos alunos eu vou ter? E foi a época que eu mais tive alunos, assim. Então, assim, foi um retorno muito interessante nesse lugar, de que as pessoas, elas procuram a presença, esse contato, né, físico. Então, nesse dia, por exemplo, a gente teve uma oficina com bastante procura, né? A gente teve 10 pessoas que vieram, né, numa manhã de um sábado. Na performance a gente teve também uma procura bem interessante, e à noite a gente teve a casa lotada, assim, se desse a gente colocava mais cadeiras, assim. Então a leitura que eu faço é que o teatro está mais vivo do que nunca, assim, mais vivo do que algumas pessoas possam imaginar, assim. E aí esse tipo de espaço, né, que vocês abrem para ocupação, isso vem para estimular a gente quanto artista, né, a produzir mais, assim, porque produção tem. A gente tem muito trabalho na cidade, assim. E aí o que falta realmente são esses incentivos, né, com relação ao uso do espaço e com relação ao uso do espaço também de forma, como que eu posso dizer, tem um certo acolhimento o espaço do Pontapé, assim, a gente se sente realmente em casa, né? E isso tudo começa
pela questão da chave, sabe? De você confiar no colega, né, no seu colega barra amigo de cena, né, de abrir o espaço, de tomar conta desse espaço realmente como se fosse casa. Sempre quando eu falo para os meus alunos que a gente vai apresentar aqui, é assim, ai, que ótimo, que bom, então lá a gente vai poder ficar 10 minutos a mais, não vai ter que correr e etc e tal para fechar o espaço, enfim. Então tudo isso acaba meio que ajudando a gente, né, a se sentir um pouco mais humanizado mesmo, né, de poder usar um espaço com tranquilidade, né, de poder abrir o espaço, fechar na hora que a gente quer, e assim, na hora que a gente quer, mais ou menos, né, lógico que tudo tem as suas regras, assim. Mas eu acho que é isso, a leitura maior que eu faço é de que o teatro está vivo, que as pessoas procuram o teatro, e eu vejo isso com relação às pessoas que vêm assistir os trabalhos artísticos e a procura ainda, assim, grande de pessoas procurando teatro para fazer, que essa arte tão, assim, que é a arte da presença, né? Sim. De estar presente com o outro, de trocar com o outro. Porque até as pessoas que procuram teatro para serem atores e atrizes, elas também estão procurando, de alguma forma, esse lugar um pouco mais humanizado. Um lugar onde essas pessoas caibam, né? De alguma forma. Que coisa boa ouvir você falando assim do teatro, Hernani. E eu te pergunto, então, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, como que o Varal das Artes expressa, né? Como que ele está conectado com a sua expressão artística, na verdade? E qual que é a sua visão para o futuro em relação ao seu trabalho, em relação aos sonhos, em relação à escola de teatro Hernani Fernandes, em relação ao teatro, né? Qual que é esse florescimento que você falou agora, que o teatro permite e que você percebe para você como profissional? É isso, eu acho que o Varal das Artes, ele surge como uma inquietação, né? É isso, a gente tem trabalhos artísticos na escola e a gente precisa de lugares para apresentar, porque é muito tempo, né? É um semestre, tem algumas turmas que a gente fica em processo de 1 ano de montagem e etc. Então, eu acho que é isso, assim. Quando surge a oportunidade da gente poder colocar, né, da gente poder, na verdade, distribuir isso para as pessoas, né, os trabalhos que a gente faz, onde surge, a gente acaba de alguma forma meio que abraçando, né? E aí quando o espaço do Grupo Pontapé vem abraçar a gente, também a gente abraça junto e a gente faz acontecer a coisa. É isso, então o Varal das Artes surge como uma inquietação, a gente, enquanto artista, a gente é inquieto, assim, a minha vontade é de não parar fazendo teatro, já tem um tempo que eu não vou para a cena enquanto ator, né? Mas eu me realizo muito nesse lugar também enquanto professor de teatro, assim, gosto bastante de ver as pessoas ainda procurando teatro, faço muitas amizades, é bonito de ver esse movimento de alunos, né, seguindo também esse lugar do fazer teatral. Tem vários alunos que estão seguindo carreira fazendo curso de teatro na UFO. E aí eu queria finalizar dizendo que eu sou fruto desse espaço onde hoje eu ocupo, né? Eu comecei fazendo teatro aqui no Grupo Pontapé, nessa sala aqui, inclusive, na sala do lado e nessa sala aqui ao mesmo tempo, com a Val, com a Ju, e assim, foi muito por acaso, eu trabalhava com outra coisa totalmente diferente, trabalhava numa clínica de exame psicotécnico como atendente. Aí tinha um amigo meu que trabalhava aqui nos fundos do Pontapé, ele disse que passou aqui na porta um dia e falou assim, gente, eu passei lá na porta, tinha uma mulher muito legal, era a Juliana Nazar. Aí ele falou, vamos fazer uma aula comigo? Ela falou pra gente ir lá, ela estava chamando para fazer uma aula experimental. Aí eu vim fazer a aula experimental, ele veio fazer também, ele não continuou e eu continuei. Eu fiquei assim, nem sabia da existência do Pontapé, né? Eu venho de uma cidade que é Catalão, Goiás, que a gente não tinha muito acesso a esse lugar do teatro. Eu via teatro pela TV Cultura, que antigamente passava algumas peças, né? Que eram filmadas e etc. Sim. Aí quando eu cheguei aqui em Uberlândia, não era um sonho, assim, ser um ator ou trabalhar com teatro. Eu fui apresentado ao teatro com 18, 19 anos de idade. Um pouquinho mais, né? E é isso, aí desde então eu não parei, assim, desde o dia que eu pisei naquela sala ali do lado ali, eu continuei fazendo teatro, conheci o teatro de grupo, né, comecei a fazer teatro também com Confraria Tambor, observando, né, as direções, etc, fazendo algumas oficinas, eu entendi que também era aquilo que eu queria fazer, assim, de conduzir processos, conduzir uma aula de teatro, e aí a minha primeira aula de teatro foi lá em Catalão, que foi esse lugar de onde eu vi
E aí deixei lá 80 alunos, assim. Tive que sair por algumas questões políticas, mudança de gestão, mudança de partido. Mas é isso, assim, sou muito grato ao espaço e aí eu me sinto, inclusive, nesse dever também, assim, enquanto artista, de repassar isso, né, para as pessoas e fazer com que isso não morra, que é essa arte, que é o teatro, que é milenar, né? Milenar. E que a gente vai passando de um para o outro com relação ao trabalho de ator e atriz, mas também enquanto professor de teatro, assim. As escolas de teatro, elas vão também, né, repassando, né, uma para essa troca de experiência. Esse formato que, por exemplo, né, que eu utilizo na minha escola de teatro, ele vem muito também do Pontapé, né, da minha observação. Então, o espaço do Pontapé é a escola livre, né, de teatro do Grupo Pontapé é uma referência bastante importante, assim, na minha vida, assim, de pensar, né, esses cursos semestrais, de pensar essas turmas de iniciantes, de pensar essas oficinas de montagens teatrais, que era uma coisa, né, que o Pontapé fazia bastante, ainda faz, né, de pensar essas oficinas pontuais para pessoas que já têm experiência em teatro. É isso. Obrigado. Que sorte a nossa que o teatro te resgatou. Fazia jornalismo. Estava comentando com o Cauê agora há pouco. Que bacana, que sorte a nossa que o teatro te resgatou e obrigada, né, pela sua participação aqui com a gente no podcast Observatório da Cultura. A gente deseja uma vida longuíssima para a Escola de Teatro Hernani Fernandes, mas principalmente para você, que é esse pilar que mantém, né, toda essa conexão com alunos, com o público, com outros fazedores de teatro, fortalecendo também o ambiente teatral na nossa cidade. Obrigada e vida longa. Obrigado. Talvez o mais bonito de se perceber é que por trás de cada obra existe um percurso, existe uma intenção, existe uma coragem. Que essas nossas reflexões te acompanhem por mais um tempo e a gente se encontra no próximo episódio.